aula de educação política. E nós vamos encerrar com os estados corpóreos. Nada faz mais sentido nesse momento do que trazer à discussão, ao diálogo, esses estados corpóreos. Disso se trata. É o corpo da ciência revelado nas suas profundidades. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Mônica. É o quarto cientiado história da Lu. É o segundo cientiado história da Mônica. E a gente quer aproveitar e agradecer a riqueza que vocês trouxeram nesses 4 anos. Mônica, nesses 2 anos. Muito obrigada, muito bom encerrar assim. Muito obrigada, gente. É uma honra mesmo. Filha, né? Situação da Salomé. Hoje sou do Coca. Embora eu vou falar dos estados corpóreos, agradecer imenso, Maia, Mariana, Priscila, vocês, Lívia, que vem, os estados corpóreos é uma pesquisa que eu trago, né, como professora. Eu sou bailarina, professora da dança, desde 2004, né, com Martinha, que agradecer imenso, minha colega, minha irmã. Desde 2004 eu sou professora da universidade, mas bem antes disso, né, foi construindo maneiras de dançar que não eram só, né, do balé, da regra do código, que é o balé codificado, algumas danças contemporâneas tem um código, né, o início e fim de movimento demarcado, e a gente aprende uma técnica e repete. Mas no campo que eu pesquiso, que é onde nasceu o Salomé, que é onde nascem outros trabalhos que eu faço atualmente ao longo da minha trajetória como bailarina, eu sempre usei o improvisar na dança, a criação por improvisação. E ao longo desse período, eu fui descobrindo, e eu dei um nome. Eu acho muito lindo, tá? A Priscila, que é da Química, porque na mesa falou da água, dos estados da água. Então, é mais ou menos nessa chave, né? Ela tem pouco conhecimento de química, mas a química do corpo, o corpo que dança, o corpo nasceu para dançar, o corpo, voz, corpo e mente. Então, em 2004, a Mônica Clemente, ela não só está aqui comigo, mas eu sou natural de Porto Alegre, então a Mônica morou em Porto Alegre, fizemos lá os nossos mestrados, nos conhecemos, além de uma grande amizade, irmandade. A Mônica é uma pessoa muito importante estar comigo, porque ela viu nascer, quando eu dei nome, sabe quando você está pesquisando, aí você dá um nome para uma categoria. Não, isso que eu estou falando, mas o que é isso? Em várias conversas foi criado o estado dos corpóreos. Vamos ver do que se trata, de onde saiu. Os estados corpóreos, eu posso apontar para vocês assim, né? Pode. Só não aperta o botão do laser, pelo amor de Deus. O que passa esse aqui? Vai de cima para baixo. Mas você tem que apontar no computador. Já sei. Você pode apontar para mim, pode passar para mim agora. Estados corpóreos. Então, no início, né, eu trabalhei, vocês vão ver, com o autor principal, né, que vai aparecer o nomezinho dele, que é o Arthur Lessac. Né, ele criou o Kinescence Training, que a gente vai ver. Ele deu aula assim, muito voltado para o ator e para a voz. E eu fazendo muitos cursos lá no Sul, era muito comum, de teatro físico. Comecei a trabalhar a voz, não é por acaso, porque eu não sou cantora como a Miriam, nunca estudei canto. Mas esse trabalho de estados corpóreos, eu vejo, sabe, Vivi, que é como se eu tivesse... De onde sai? A voz vem do corpo, né? Que você vê quando eu danço. E aí eu acho que é muito desse treino de muitos anos. Pode passar? Eu chamo de... Isso aqui para eles verem. A Lessac, então, depois vai ver a fotinho dele, eu e a Mônica, a gente chamou Estados Corpóreos em Diálogos, que ela traz muito dos autores. Os autores que deram um entendimento para eu chegar a chamar essa categoria de Estados Corpóreos foi o Arthur Lessac e o Freud. Eles nunca se conheceram, então eu e a Mônica, a gente fala, e com certeza o que vocês fazem aqui, fazem nas pesquisas. Quando a gente pesquisa, o que a gente faz? A gente coloca para dialogar autores que não se conheciam, que nunca teriam
esse achado. Então, não é só uma questão de replicar o conhecimento, mas você pega lá, então depois todas essas imagens são presenteadas pela Mônica. Eu acho que eu e ela temos essa conexão que ela lê a mente e o corpo. Então, vai começar, criou o Kinesthetic Training, ele deu aula tipo no Hector Studio, ele é um judeu, se radicou muito, tipo o Sherman foi para Nova York, ele foi para Los Angeles, e lá ele trabalhou muito no Hector Studio, né? Então ele deu aula, um dos mais famosos é o Michael Douglas, em questão de trabalhar a voz, Meryl Streep, eu acho que sim, que é a nossa ida. Então, ele chama 13 usos, como ele coloca, o Orion, Radiance e Hipótese. São 13 energias, são 13 estados, né? Então, para vocês entenderem, se você vai estudar o Lessac, tomara que se interesse aqui nesse Essential Training, ele não fala em estados corpóreos. Isso é a partir do estudo, o que eu chamo de estados corpóreos. Ele chama 13 energias de trânsito, 13 energias corpo e mente, 13, né? E aí eu fui pensando, mas isso não é só uma energia gatilho, isso dá um estado, então eu já vou falar, os 13 estados corpóreos que são corpo e mente, e para dizer para vocês que eu já tenho a honra de ter já publicado, no Botequim Filosófico tem estados corpóreos, né? Como eu mesmo defino para ler bem, que eu sempre repito, né? Estados corpóreos, então, para mim, é uma categoria para se referir ao corpo em situação de cena, de improvisação para criação de dança, teatro, cena, num fluxo de energias, imagens mentais e emoções, porque eu fui vendo que isso, só que ao longo, podemos passar, ao longo desde 2004, nós estamos em 2025, nunca parei, porque isso veio para trabalhar no treino com os meus estudantes de dança, às vezes em oficinas que eu e a Mônica damos também, fazer acompanhamento, a gente pode dar uma oficina aqui. E aí eu fui vendo que também o que me chama a atenção, quando eu vejo alguém em cena, quando eu vejo Vivi cantar, quando eu vejo um artista, né, na cena, talvez não é a técnica, mas é uma espécie de uma aura, uma coisa que eu não sabia dizer o que era, então, por isso, os estados corpóreos. E, mais recentemente, aqui, então, esse texto que eu escrevi, né, está lá para eu publicar também na revista Ciência. Muito obrigada, Mayra, que me convidou. Eu fui me dando conta que também é autoconhecimento. E aí a gente vê a prática como educador, como professor, né? Eu não gosto de dizer não ser educadora, mas professora. A prática em sala de aula. A Martinha sabe, né? Eu entrei num concurso, Marina Martins estava na dança, por conta dessa categoria de estados corpóreos, né? Que a princípio foi uma coisa que eu criei, etc. E aí eu já tenho estudantes, eu tenho 2 estudantes, o Muriel defendeu mestre, agora doutor, usando estados corpóreos. Então, quem sou eu, mas já tem lá o Muriel, já tem a Arielle, que trabalha com polidense, e eu orientei. Eu já tenho 2 ou 3 estudantes, é pouquinho, mas... Então, a gente vê que também faz um sentido para quem está em sala de aula e estuda comigo na universidade. O objetivo, então, eu falo... Aí eu fui me dando conta ao conhecimento, eu vou passando um pouco mais rápido, que essas energias de estados corpóreos são gatilhos, né? Então, muitas vezes na sala variar o humor, a atenção, a atitude, o ritmo, a dinâmica do movimento. E aí não importa tanto qual é o movimento, que técnica, mas a troca estar nesse estado de alerta, de atenção. A gente pode passar mais um pouquinho. Vamos para o primeiro. Então, a energia, começar com o estado corpóreo potens, né? O potens, eu não posso, eu sou gaúcha, eu não posso, mas mais possível, eu fui recentemente a Porto Alegre fazer uma banca, antes de ter as enchentes, né? E aí eu falava, porque agora eu brasileirei, então o potens, agora eu sempre me refiro à lama, o estado da lama, porque é um meio, aí eu não posso falar da lama, o raio e a água lá no sul. Então agora acho que o meu corpo eu vou voltar para potens rádios, né? Na definição. Então, a imagem mental. Então, a ideia é que vocês experimentem a cada estado, tá? Eu tenho um toque aqui, não sou a Vivi, mas assim, no toque, no potens. Qual a imagem mental, sentindo isso, da sensação de estar na lama, né? Então, quando eu trabalho potens, a gente trabalha, né? Não é exaustão,
Qualquer pessoa pode fazer o póten sentada, que a gente vai fazer aqui. Quem quiser levantar, em outro momento. Experimenta-se nesse estado qual a força específica aplicada no movimento na tentativa de sair da lâmina. Então, que imagens mentais surgem ao realizar uma ação em pótens? Então, eu vou dar um toquezinho forte. Quem quiser bem breve, quem não quiser, ok. Né? Depois do meu toque, fechar os olhos e imaginar o que eu estou falando, né? Qual é essa sensação de vencer a lama? Então, a imagem, né, que está lá no pótens do Lessac é que a gente está coberto nessa lama. Então, isso aciona, né, para a gente que trabalha corpo e a voz muda quando você tem que vencer a lama, quando você tem que, né, é de dentro do centro do seu corpo, né? Então, imagina a sua coluna, que a gente fala muito, seu abdômen, né? O pótens, depois eu fui descobrindo, eu já vou passando para não tomar tanto tempo, eu fui lendo as fases do Freud, e aí a fase, tem 3 fases, isso não é uma coincidência, a Mônica achou outras mais que ela vai contar pra gente, mas especificamente tem a fase anal, que eu identifico de tanto tentar sair dessa lama, essa fase que é dos esfíncteres, da musculatura, de acionar o tônus muscular. Porque imagina se a lama está, né, um volume e tenta compartimentar, aí as suas imagens, né? Então, imagina essa sensação. Mas você quer sair, você quer se deslocar. Então, isso tem uma energia, que é o pótens, isso tem um gatilho, né? Tem por onde inicia essa força, né? Então, ok, podemos passar o tempo rapidinho por causa do tempo, mas vocês vão ver porque que eu sou rapidinha, tá? Autoconhecimento. Como é que você se sentiu no pótens? Dá uma pensada aí. Eu sei que foi rapidinho. Só guarda. Tá? Isso. Agora o estado, a energia, o estado corpóreo, rádias. É o raio. Raio e choques elétricos. Eu fui descobrindo que é a ligeireza, raio e choque elétrico. A importância também da variação. Eu penso na dança como variação, né? A gente pode ficar o tempo todo em pótens, né? Eu acho que o doutor usa isso, o Tchakuno usa isso para mim, né? É um estático do pótens, tenta vencer, mas a gente vê que aciona, né? A gente vê que está acionado e às vezes o movimento nem é tão grande, tão forte. O rádios, imagina agora, vou fazer os barulhinhos, então a pergunta é a mesma. Qual a sensação? Experimentem, né, por favor, eu convido, esse estado, né, de tentar imaginar esses pequenos choques que passam por você. O choque, né, uma vez eu fiz um primeiro socorros com o bombeiro, ele dizia, o choque, ele o choque passa, o choque abre, né, espaço na gente, ele vai. Então, é como se a gente visse, não precisa ser ruim, vários choques, vários desenhos, isso dá para pensar na luz. Então, fechar o olho, eu vou tentar fazer os choquezinhos. Uma ligeireza. Veja como seu corpo reage, né? Uma palavra, guarda, uma imagem. Fica lá com a sensação. Como é que está a respiração? Se quiser abrir os olhos. Eu já estou com suor, um godinho de suor. E é tudo corpo. Então, isso a gente depois pode fazer uma oficina mais longe, fazer uma propaganda, querendo, né? Vamos passar para o próximo. Eu sou assim. Tá, então, agora vem o boiar-se. Olha como a gente fala. É o boiar. Aí lembro da Vivian, da Vanessa, que a gente vê Salomé, a língua em boias, né? Aquela. Como é que é uma fala em boias? O olho. Só pensar nessa água.
Maria Malta, isso relaxa, fecha os olhos. Agora é isso tudo. Vou até mostrar meu ídolo. Maria Malta, esse é dedicado a você. O meu ídolo, esse para mim é o Boyance. Pode passar. A gente não botou para o vídeo. Esse é o pé da minha cama. É o Charlie Chaplin, pode passar. É o que a gente quer depois, né? Então, mas essa imagem da água tem a ver depois... bom, a imagem depois eu falo do Freud, mas o Boyance tem a ver com esse boiar gostoso, né? Então, não é pensar numa avalanche, não é pensar nessas águas. Qual é a sua água também? Porque também, né, a gente descobriu, o Uriel, que pesquisa comigo, meus prof, mas tem outras águas. Eu falo, pois é, mas eu preciso boiar água. Porque eu sou muito radiance. Então, a questão do autoconhecimento é que quando a gente vai transitando pelas três, às vezes a gente se identifica, mas também não é se identificar para ficar, mas a gente pode transitar, né? Por exemplo, agora eu já vi Maria Malta, não, acredito que não é Boyance, pelo que eu já conheço você, aí você, mas está precisando da água, então deixa derreter. Então, é sempre esse momento, né? Então, a imagem da água já é o barulhinho, não? Não é o barulhinho. Deixa então, depois a gente vem para a água até o finalzinho. Então, só para ver esses carinhas, claro, o Freud acho que todo mundo conhece. Lessac, amo Lessac. O Lessac morreu, eu estava dando aula aqui, que eu entrei em 2009 na dança. Ele morreu com 101, ele morreu assim, acho que com 101 anos, uma coisa assim, 2013. Eu estava dando uma oficina lá na Inês Galvão, e ela me disse, mas você está falando daqui, ele morreu. Não acredito. Então, nunca conversar. E aqui as relações, né, no texto, lá, o Potens, né, eu fui vendo esse tônus firme, essa força, e aí para o autoconhecimento. E a fase anal, como eu falei, né, a fase de reter, conter esse caráter, né, armazenar, não soltar. Tem pessoas que são, por exemplo, eu consigo identificar muito quando vou ver um ator, uma atriz, né, quando vou ver um espetáculo de dança, quem é mais anal. É aquela presença mais tonificada, aquela voz, né? Aquela projeção, aquele olho, chega lá, não deixa ninguém mexer no celular enquanto está falando, então aquela coisa anal, assim, né? Mas é interessante porque o que eu tenho percebido como autoconhecimento, mesmo que a gente não seja, no meu caso eu não sou, eu sou rádio, vocês vão descobrir, mas quando que a gente precisa acionar um tônus, por exemplo, uma reunião importante na universidade, muitas vezes a gente faz uma seleção, uma audição, né, para você cantar no grande espetáculo, você vai. Então, muitas vezes, você não vai Boyance, assim, sem contorno, né, a Martinha que sabe muito isso da Angel, né, tipo, não vai, assim, toda essa soltura, não, você precisa um olho. Então, quando que a gente precisa acionar esse olho? Eu precisei agora, estava também quase dormindo, mas agora só de falar, só de pensar no Potens, eu já estou me armando aqui, né? O Potens, a fala, então é isso, podemos passar. Aí vocês depois podem ir se pensando, né? O rádio, se eu mexer direto, porque é os choques elétricos, é o chão pegando fogo, é o uretral, a fase, né? O uretral é aquela vontade de fazer xixi, aquela coisa que aquela criança que está sempre esparramando, né? E uma vez eu fiz psicanálise, depois uma outra professora que trabalha, né? Ela me disse, mas tu é assim, que tu está sempre com uma perna, nunca está assim como a gente tem que estar, não, está sempre escorrega. Então, aquela pessoa que, né, é ligeirinha e escorrega. E pode ver que a minha fala, né, mesmo quando eu estou parada, quem me conhece, Tainá, conhece, né? Fala rápido, então eu calma, calma. Podemos passar? O Boyance, talvez, para mim, é um dos mais difíceis, e é um sonho, eu gostaria muito de poder ficar só boiando, né? Então, eu durmo do lado do Charlie Chaplin, que eu amo. Então, Boyance é se boiar na água, ele é lento, a Mônica vai fazer outras designações do yoga, que ela me ajudou muito, ela me acompanha aqui nascer e ela dialoga muito. É sutil, é leve,
né? Mas dando aula também, como a gente aprende, né? Aí eu tenho o Cantuária, o Victor Cantuária, não sei se lembra, ator. Ai, prof, mas o boias tem que ser essa coisa assim, molinha, não posso fazer um boias ligeirinho. Então não tem a ver com ritmo. Então é também uma liberdade, por isso que eu digo, não é uma técnica, não é. São gatilhos, né? E aí tem muito a ver com o oral, aquele bebê do sugar, o bebê recém-nascido, não aquele que está chutando e gritando e berrando, aquele primeiro, né, contato com a mãe, a manifestação. Então, tem pessoas boias, eu adoro, pessoas, você já viu que carregam uma bolha de água, assim, né? Eu trabalho muito com o feminino, trabalho a Salomé, ela é uma água, ela é uma mistura, vamos ver, né? A Salomé, ela varia, ela é água, ela é fogo, eu chamo a Salomé mais de plâncton, porque em 2008, pode passar que agora é a grande, antes da água, em 2008, então eu fiz isso, esse trecho que não é essa e aquela outra, né? Isso. Aí a gente vai terminar a minha apresentação. Em 2008 eu ganhei um prêmio para montagem Fulcroat, e eu tive uma equipe, né? Isso aí eu fiz sozinha, uma equipe de cameraman e registros, né? São professores das artes visuais, um deles o Bobato, lá de Pelotas, não, Rio Grande. E aí eles me botaram na água, porque eu digo, olha, eu não consigo fazer o voice. O espetáculo, só para vocês terem ideia como isso é uma chave para dar oficina, como eu digo para os alunos, no sentido de aparelhar como uma ferramenta. Então, eles criam o voice, o Muriel trabalha o voice com a anatomia do corpo, uma coisa linda. O voice lá dentro, porque ele estudou melhor que eu a anatomia. Eu criei esse espetáculo, ele tem 7 estados corpóreos. Desses 3, então a Salomé para mim é um plâncton que eu tinha feito, que é a Mônica já viu dançar nesse, que eu fiz 7. E a Salomé ainda é uma descoberta, porque ela tem uma voz e às vezes ela é um plâncton, e a água também ela tem uma coisa meio sedutora. O violado é um trabalho de mulheres sobre abusos, que eu faço parte, ela é o contrário, uma mulher cavalo, como Salomé, mas ela também fala de violações. Eu vou convidar vocês quando eu dançar. Esse eu dirijo o movimento, né? E aí eu trabalho muito isso da sensação do peso da água, uma coisa que é, né, do quadril, né, do 8 no quadril. Então, e a gente vê, eu consigo identificar as pessoas que caminham como água. E agora a gente vai mostrar aí só essa partezinha um pouco. Isso ficava no início, 2008, era eu. Não pode. Do cabelo não ficou joias. Eles a própria. E agora ele repete, acho que não. É só para o lance do cabelo. Ele não obedece. Ele dá um tapa na área. Ok, então agora eu passo para. Esse eu posso mandar para vocês, porque a gente já publicou, se quiserem, né? Isso está no meu espetáculo. No meu espetáculo, isso aqui era dos 7 estados corpóreos, a gente criou alguns para a câmera. E esse, então, as pessoas iam entrando, era meio uma instalação lá em Porto Alegre, né? E em 2008, depois 2009, e aí eu vim para cá. Eu encerrei esse espetáculo e aí assumi para dar aula, mas tenho muita vontade de pegar as pessoas, remontar o que elas trazem, como na instalação.
Mas acho que tá ótimo. Mas aí em 2009 você levou pro Carmen da Burana, os plântanos. O plâncton! Eu e a Escola de música. lembra o plâncton no chão e o cabelo também, né? E era os plântanos. Porque o plâncton é o que eu mais gosto, que é a junção da água, né? É uma água com raio, com água com lama. É o plâncton, né? Ele fica meio grudado, então era tudo rasteiro, eu adoro, é verdade. Foi um espetáculo dirigido pelo Kaique Boticai, da Escola de Música e Wesley Ramos. E a Marta fez a mesma. Carmen da Burana, os pecados. Assim, a Lu fez no plano. O plâncton, isso aí. A Marta sempre a gente fez. A Marta. Então, muito obrigada agora que eu faço. Você quer vir aqui? Não, pode deixar as coisas aqui. Não quer ficar aí, não, pô. Fica aí. Sentadinho, tá aí. Então, gente, a Luciane, meu nome é Mônica, para quem me conhece. A Luciane Pócaro, ela tem uma coisa, tem várias coisas maravilhosas. Dentre elas, é trazer palavras para coisas, para acontecimentos que ainda não foram falados sobre eles, né? Você imagina, primeiras pessoas começaram a dar sentido para a morte, né? A morte é um tema muito importante para a filosofia. Então, você imagina quando a pessoa conseguiu pegar aquele acontecimento e dar um nome. E quando você clica nesse nome, morte, por exemplo, estou trazendo um tema difícil, mas é um tema que você dá você dá um nome para uma situação. Você clica na morte e aí abre um mundo, né? Então, a palavra, ela tem uma capacidade muito forte. Tem... Me daí que eu passo. Não pode fazer, eu vou passar ali. Não precisa não. Quer ver? Então, a palavra, é um ato performativo da palavra, né? Quando eu falo, né, quando o padre chega e fala assim, eu declaro vocês marido e mulher, né? Ele está fazendo performance, essa palavra cria um mundo, né? Quando ele diz assim, que vocês, você aceita essa mulher na saúde e na doença até que a morte os separe. Olha que tragédia a gente casar, até que a morte os separe. Não é porque é bom a gente se separar, né? Mas é porque a gente passa por várias situações, isso aqui é o ato performativo. Agora, você imagina quando a gente faz uma pergunta, a gente já não está só plasmando o mundo, a gente está perguntando outras formas de manifestar o mundo. Então, quando a Lu, ela traz essa categoria estados corpóreos, ela não só está trazendo um acontecimento, como ela também instiga todo mundo a querer fazer pergunta para ela. Marlu, o que significa isso? Marlu, como é que eu faço isso? E eu e ela, quando a gente sai para tomar um café ou alguma coisa, na verdade a gente não toma bem café, mas fica entre nós que a gente toma café. Então, a gente faz essas perguntas. Então, e ela falou num dos eventos que a gente estava trabalhando com isso, ela falou dos diálogos. Ela falou assim, os pesquisadores, eles têm uma capacidade de botar um pensador conversando com o outro que jamais se encontrariam. Isso é genial. Aí a gente falou, vamos fazer então estados corpóreos em diálogos, porque a gente não para de conversar, né? Então, a pergunta é um gesto de criação, né? Ela não diz o mundo, ela faz o mundo acontecer, e é isso que a gente está tentando nos estados corpóreos, né? Aqui hoje. E tem uma questão que também, os estados corpóreos têm um parentesco de sangue com um tipo de pensamento que Jung chamava de pensamento sincronístico, que o Sting faz, que as encruzilhadas, que Exu, né? Hoje a gente teve uma roda de conversa maravilhosa. Encruzilhada, eu peço autorização para falar, eu não entendo muito dessa epistemologia exusiana, mas uma encruzilhada não é a gente escolher se eu vou para lá ou para cá. Uma encruzilhada é me tocar, que eu estou aqui hoje, atravessado por todos vocês, com ela, atravessado por uma série de situações, e que o corpo ele transmite todos esses atravessamentos. Então, quando a Lu fala estados corpóreos,
ela traz uma categoria que fala de uma coisa que a gente não conseguia. Não estou dizendo que já não existia, porque agora a gente vai ver uma trajetória filosófica, oriental e ocidental, que já estavam tentando falar isso, mas não davam um nome de estados corpóreos. Então, como a gente fez em algumas vivências em Porto Alegre, já nos estados corpóreos, onde ela fazia as vivências dos estados, eu do yoga. Não sei se vocês já escutaram isso aqui. Na cosmogonia yoga, eu vou ser rápida, senão eu acho que todo mundo já está cansado. Quando a gente está no yoga, tem uma cosmogonia, né, que é de pensar como é que são os símbolos que construíram o universo. E quando a Lu me contou do trabalho dela, eu falei, meu Deus, isso daqui é cosmogonia yoga, que ela estava me falando, né? E é engraçado, porque essa cosmogonia yoga que tem essa formação do universo, ela estava falando através do corpo. E na cosmogonia yoga começa assim, começa o mundo dessa forma, entra no corpo, aí o corpo manifesta dessa forma. Aí eu falei, Guido, vamos fazer o círculo todo, né? Então, por exemplo, chama-se Guna. Guna é o seguinte, a mente cósmica ela tem que ser amarrada, Guna, por 3 tipos de energia, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva, leveza, fruição, clareza. Rajas, agitado. Tamas, e que essas 3 energias, o tempo inteiro pelas 3, só é um triângulo. Vai condensando, até formar os elementos, água, terra, fogo, ar e éter. Éter é o espaço. No momento que você forma algo, precisa ter um espaço para acontecer. Então, o éter seria isso aqui. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, aí vem a questão que a Lu fala de autoconhecimento. Se você come uma comida satívica, que a gente chama, que é sutil, a tua mente e teu corpo tende a ficar mais sutil. Então, também fica mais... Vai ensinar a terminologia dela. Eu estou aproximando esses conceitos, não é que um se reduz ao outro, eu não quero fazer uma redução. Mas é já de pensar que quando ela fala status corpóreos, já tinham pessoas, há 7.000 anos atrás, falando, é isso aí, e é isso que a gente começa a assim, você sabe, né? E aí, essas tamagunas, né, que vão unindo as coisas, elas formam os elementos, e esses elementos se juntam e se combinam, aí fazem os doshas da medicina ayurvédica. O corpo tem uma categoria chamada racionalidade médica, que é da Madel Luz, que ela falou que a medicina é uma só, é a arte da cura. Mas em cada cultura teve uma filosofia que pensou como é que era aquela biologia, como era aquela filosofia, como é que eram as estratégias terapêuticas daquela filosofia. Então, por exemplo, você pega uma estratégia terapêutica como a acupuntura ela é uma estratégia terapêutica de uma racionalidade médica que pensa o corpo de uma forma completamente do que a biomedicina. E aqui, a racionalidade médica do yoga, a médica do yoga não, porque o yoga não é médico, mas do Ayurveda, ele entende que se você bota ar, se você bota o ar, deixa eu pegar minha cola aqui. Eu nunca me lembro quais são os elementos, porque a gente fala, é vata, e a gente na cabeça já de novo, né? É um ato performativo. Você fala é que lado dentro da gente toda uma experiência. Mas quando a gente vai fazer o conceito, o vata é o ar e o éter, claro, ar e éter. Quando uma pessoa fica com o vata desequilibrado, ela simplesmente fica agitada, ela fica nervosa, o corpo começa a tremer e ela não consegue dormir. E a gente tem que fazer massagem, tem que chamar, que nem ela falou, Tama, a gente tem que chamar Tama bom na força, potência, né, que você estava falando. E o Pita é fogo, né? Você chega para um Pita e diz para ele, pula o almoço. Você fala isso e sai correndo, porque ele vai brigar com você, né? O Vata fala assim, é hora de comer. O Pita fala, eu vou comer você se você não me der comida, né? E o Kapha fala assim, eu não preciso comer não, eu estou super bem sem comida. Mas é um chocolatinho até aqui. Aí come um chocolatinho, come 2 chocolatinhos. Você acabou falando,
outro chocolatinho, ele vai dentro. Então, e o CAFA, ele é água e terra. Aí vocês viram que ela traz, dentro do Potency, do Radiance e do Buoyancy, ela vai trazendo também essas associações, né? O Radiance, eu acho que tem um fogo... Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Aí, isso aqui na cosmogonia do yoga, na tradição da filosofia oriental, gente, da medicina chinesa. Não quis para não ficar muito grande. A filosofia ocidental, ela começa com uma pergunta. Ela começa com Tales de Mileto, acho que foi no século VI, VII, indo lá para Egito. Eu estou fakeando um pouco a história, fake news aqui, mas foi mais ou menos isso. Ele chega no Egito, vê o Nilo, atravessar todas aquelas terras, nascer uma série de coisas maravilhosas e fala, água tem a ver com vida. Então, o elemento que produz a vida é a água. Aí vem o Heráclito e fala, não é água, é o fogo, porque o fogo ele é todo agitado e tudo muda, nunca um rio passa 2 vezes da mesma maneira em um lugar. Aí vem o outro que fala que é o ar. Anaxímenes fala que é o ar. O terra eu acho que ninguém falou não. Foi o Empédocles. Hein? Falou dos 4. O Empédocles falou dos 4, perfeito. E tem o Anaximandro falou do Apeirão, que é mais, não seria o éter, mas por aí. Então você vê que isso está na tradição, a gente está o tempo inteiro. Só que aí, de novo, eu não estou puxando o saco da minha melhor amiga, não. O que eu estou falando é que quando ela fala estados corpóreos, como a gente tem uma visão sincronística de vida, ou seja, tudo que está... Não me interessa, não é que não me interessa, só porque me interessa. O tempo linear, se eu faço isso, acontece isso, no pensamento sincronístico neste ponto crítico, neste momento, várias situações estão acontecendo. Se você permite que este momento atue sobre você, quais os sentidos, não que você vai interpretar, mas que vai se revelar no seu estado de ser. Aí ela fala estados corpóreos, porque ela não faz uma cisão corpo-mente. Isso é genial, se você parar. Né? Se a gente parar para pensar numa tradição filosófica que separou corpo e mente, o Hipócrates aí ele vem com os 4 humores que tem a ver com a bile negra, a bile amarela e tal, e que tem a ver com os elementos, que é o pai da medicina. Quando Jung estuda tudo isso para falar das funções cognitivas, que hoje é reconhecida como MBTI, eu adoro, que hoje vai ser lá numa das vezes que eu falei como isso aí tem relação com o que Tony Wolff falou sobre os arquétipos femininos, enfim. Uma tradição. Os 5 reinos mutantes também. Hein? Os 5 reinos mutantes na medicina chinesa. Exatamente, os 5 reinos que eles se alimentam, que eles se esgotam, né? Tenta namorar, se você é de madeira, no signo chinês, tenta namorar um cara de metal, para contar que as pessoas têm. Fica a dica, dá um conhecimento. A Priscila é acupunturista, mano. Hein? Ela é acupunturista, Priscila. Quem? Essa aqui. Você acredita? Aqui. Então, quer falar sobre isso? Não. Mas é justamente essa. Eu não trouxe porque é sofisticadinha. Toda essa Mas é lindo, é exatamente Mas tudo isso que você está falando. Uma coisa é regular a outra, mas não é só regular. Uma coisa gera outra, mas não é só gerar. E tudo isso acontece no mesmo momento. Tá? Exatamente. É um pensamento onde o tempo que importa é o tempo do encontro. Exato. Então, Mayra perguntou qual é a experiência que vocês trazem aqui, a minha de encontros. Né? Então, eu queria dizer que vocês estão possibilitando que eu não faço parte da Lua, me traz para cá e eu posso encontrá-los, né? Ter a oportunidade de estar com vocês. Mônica, eu sempre te dizer que você já faz parte. Sim, É bom, porque eu digo que vocês adoram, ela diz, Ligeiramente indissociável. ligeiramente, né? gente até parece. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Então, agora, ato performativo da palavra, uma pergunta. Luciane, está pronta? Vai uma pergunta chocante. Cadê o ar no estado corpóreo? Pois é. Então, claro que a gente combinou essa deixa. Falhei, né? Porque eu trabalho com. E a gente não. E agora, nessas nossas conversas, eu estava pensando,
porque dei o ar, né? Porque tem a lama, o fogo, a água, mas não tem o ar. Então, o que eu vou fazer? A Mônica, posso chamar de Mônica, né? Que é uma espiritual, Mônica. Ela pediu que eu resgatasse, em 2005 eu fiz, então eu vou resgatar um dos experimentos que não entrou no meu espetáculo Estados Corpóreos, que é uma performance, da qual eu preciso, né? Esse resgate, e eu não sei se o Foi Deu, se chama Foi Deu. Tá? Eu não danço isso, eu não performo, foi Deu. Você conhece, Marta? Primeira vez que eu vou fazer no Rio de Janeiro, eu estou pedindo a benção para fazer, porque é de 2005, eu nasci em Porto Alegre, chama Foi Deu. Então vamos lá. Eu não sei se vai responder a questão da água, a questão do ar, mas como a gente está sempre pesquisando, eu estou buscando isso, eu vou ver aqui se eu encontro, né, essa possibilidade do ar. Então, vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema, porque eu não sei, eu preciso da ajuda de vocês. É um problema que eu senti agora, tá? Então, eu vou precisar que vocês me ajudem de verdade. Eu não sei o início e o fim do movimento. Eu acho que talvez seja pela respiração, ou estou tentando aqui, essa ideia lâmpada, ideia céu, ideia luz, ar. Talvez fosse pela respiração. Essa minha ideia da respiração talvez me ajude. Mas eu não quero resolver esse problema sozinho. A gente é um coletivo, a gente está junto, não estamos juntos. Então, quem quiser levantar, por favor, se aproximar um pouquinho mais, eu vou realmente me colocar na mão de vocês e vou pedir a colaboração de vocês. Podem levantar, podem ficar de pé, tá? Na verdade, eu não vou me colocar na mão, eu vou me colocar na voz. Então, Foi Deu é assim. Eu vou recomeçar tentando buscar o ar, tentando buscar. Quando eu tiver, ainda não, eu sei que todo mundo quer mandar. Início e fim de movimento é como a dificuldade que como bailarina eu tenho, mas é uma dificuldade que a gente vive o dia todo, né? O tempo todo na nossa vida. Quando inicia um relacionamento, no dia tal, na data tal. Quando termina um relacionamento, no dia tal, na data tal. Quando inicia alguma jornada, quando ela termina exatamente, talvez isso seja impreciso. E por isso eu preciso me colocar na voz. Então, eu vou me colocar na posição de lâmpada, eu estou buscando o suporte da respiração, estou vindo aqui com potes, rádios, móveis, todo mundo para me ajudar. Mas é um comando preciso. Quando vocês quiserem que eu me movimente, eu vou precisar que vocês digam foi. Quando for para parar, deu. Quando for para... Foi. Deu. Foi, deu, 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 foi, deu. Tá bom? Vamos falar que nem bailarina, né, Marta? 7 ou 8? 7 e 8. Foi. Deu. Foi. Deu. Foi. Deu. Sempre isso aqui também. Foi. Foi. Deu. Foi. Deu. Foi. Deu. Foi.
Foi. Obrigada. E aí a gente vê, então estou descobrindo, né, resgatando o suporte respiratório, né? Talvez o suporte respiratório com isso. Obrigada. Aí também que não tem criança, porque são maldosas. É isso, a gente abre, né, para... Salomé ia pedir um cigarro, mas eu agora assim. Obrigada. Eu desci. Agora deixa eu... Queremos Salomé e Lilith de novo. Ah, viu? Mônica e Lu. Sim. São 18h57. Eu pergunto se a gente pode abrir para algumas questões. Com Podemos? certeza. Vamos lá. Quem começa? Quer ver aqui? Qual Gente. foi o maior... Vai lá. Qual foi o maior desafio desse encontro entre vocês? Porque foi visões, né? Apesar de vocês serem amigas e óbvio, assim, fica claro que vocês dançam algo perfeitamente, né? Que existe aí um encontro que é muito maior do que vocês estão mostrando, né? Mas, assim, tem um transbordar muito próprio, isso que vocês estão apresentando, assim, compartilhando, presenteando a gente, né? E qual foi o maior desafio que gerou essa... Para mim, vocês foram um tom acima da transdisciplinaridade. Como acima do. Transbordamento, né? A Exatamente. Priscila é plasma. Então, assim, esse Sentiaro que eu quero saber o pulo de segredo de todo mundo. Muito espectroscópico. A gente diz muito que a gente fica. Vamos fazer saltos quânticos? A gente. Vamos fazer porque quando a gente se encontra e... a gente se encontra, a gente fica. Agora, deixar claro, gente, não estou tirando, mas esse status corpóreo é a pesquisa da Lu. Ela é que a gente conversa muito sobre isso e tem interfaces do nosso trabalho, então a gente vem. Mas esse trabalho é da Lu. Mas quando a gente se encontra, se a gente só vou falar do meu trabalho mais puxando para mim, depois ela entra junto. Eu até tenho no ensaio, né? Eu tenho uma hora que eu sempre me refiro para a Salomé, também é o ensaio que eu apresentei, eu falo sempre da Mônica, que eu falo assim: quem tem sabe como é. Mônica Clemente me entrevistou para um ensaio, entrevista com Salomé. Então, assim, eu e a Mônica, não sei se você, né, a Ariana, a gente se conheceu, né, por vários, a gente colou no sentido assim, quem sabe, é isso, né? Eu acho que não tem nada, quem tem sabe como é. Uma pessoa que tu fala, e quando eu estava nos Estados Corpóreos e ela me incentivando lá, e eu vou fazer um espetáculo, eu comecei a sonhar com o set. E contava para ela, dizia, não é isso. Não, mas eu sonho que eu vou começar aqui, eu levo meu palco, eu começo aqui, eu sonhei. Aí depois os caras vieram, né? A gente ganhou um prêmio, o cara fizeram as coisas todas. E a Mônica acompanhando tudo. Então também eu acho que tem. E quando a gente dava oficina, se você quiser falar dos gunas, que aí isso sempre eu reporto a ela, que nós souberam, que a gente junta Paraílo, né? Tama com Tamasa, mas tem a ver com, né, com o Potens. E aí a gente começou a dar a oficina, botar para dialogar esses conhecimentos. Então eu acho isso, né? Acho que a gente se potencializa, né? Eu acho que você falou tudo. Você falou que a gente se encontra, esses encontros são saltos quânticos. Eu acho, assim, para mim, assim... A gente pega uma palavra e descobre uma da outra, né? Isso aí. Mas também temos essa oficina também, se quiserem, tá? A possibilidade, né? Porque não deu tempo de vocês se identificarem, ou alguém se identificou. Eu me identifiquei. Quem é errado, Eu tenho uma questão que envolve a marca.
achando que Aliás, ela já Gente, estava é lendo. uma delícia, assim, ó, não tem... Mas você já estava lendo. Peixe, sabe? Me avisa do dia, senão eu vou ficar Ei, mais Lu, a vaga, gente eu- já tinha combinado. Ah, eu adoraria. A gente só não bateu a data, né? Ai, né? Essa ideia é maravilhosa. Que ela traz mesmo. A Vamos, gente lógico, trabalhou né? muito a questão dos lunas, da respiração, a gente está E é aqui, nessa sala. Eu não sei nem também, gente, se a gente está 20 anos de HCTS, se a gente não está num momento, né, de termos, de não esperar um ano para esses encontros, sabe? Eu acho que um ano tá. A gente... Cara, olha só. Sim. Não, isso é muito incrível. Falando sério, a gente está organizando isso e a gente organizou coletivamente no ano passado também. Só que quem carregou o piano nas costas foi Priscila. Mas Teve uma equipe grande aí. sim, mas é isso. Falar um pouquinho dessa equipe grande, porque teve coisa que eu não me preocupei, que a Lúcia fez, que a Tainá fez, né? Porque o Léo segurou a onda, porque a Rosilândia fez, porque a Marta resolveu, né? Porque a Isabel resolveu, porque a Raquel resolveu, a Sabina que saiu daqui, todo mundo botou a mão nisso. E o movimento, assim, né? É impressionante. E olha só, se a gente for definir, a próxima vez que vocês forem definir radians, vocês botem a foto da Tainá, por favor, porque ela resolveu. Entendeu? Mas ela é terra também. Ela é muito terra. A Lu lembra que falava que era hipótese? Eu achava moda que ela dança. Mas ela é Capricórnio. Mas ela tá. Mas, enfim, por que estou falando isso? Porque a gente se deu conta, nas várias avaliações que fizemos, conversando disso, o Cienciaram já não cabe mais a gente. Se ele for uma vez só, ele tem que ser 2 vezes por ano. Ele tem que ser 2 vezes por ano. Mas o Mas veja, não é... Socorro. Então, por quê? Porque a gente se exaure nesse, e a gente podia dividir esse movimento em 2, que a gente não precisa ter o mesmo nome, né? Não precisa ser da mesma forma. tem que ter piscina. E aí a questão que mobilize, a questão é essa, que nos mobilize a nos encontrar. É esse que é o sentido. Porque no Certo? experimento, por exemplo, quanto tempo você sabe? Com certeza. Raquel está há um ano no HCTE. Meu encontro com Raquel se deu nesse assim. É inadmissível. E aí, você não puxou a matéria ciência quadro a quadro ainda não? E a palhaça péssima? Eu não. Gente, o nome da palhaça dela é péssima. Isso aconteceu com várias pessoas aqui, entendeu? Assim, isso é inadmissível, gente. E isso está acontecendo porque a gente está se encontrando pouco, né? Agora, eu não sei se... Eu acho que a Isabel, ela me relembrou que esse ano nós tivemos o pré-evento, que eu não fui por algum motivo. Eu acho que a gente tem que ter pré-evento e pós-evento. Entendeu? Então, a gente tem que... eu acho que tem que ter isso. E a gente foi A gente tem que ter pré-evento e pós-evento. Então, tudo que acontecer agora até dezembro é o pós-evento desse encontro em agosto, sabe? E tudo que é... Eu gosto, porque é agosto de Deus, entendeu? Agosto é o mês que a gente fala, não é? Que a gente fala, agosto de Deus. Então, assim, eu gostei. Na hora que ficou agosto, eu falei, gosto de agosto. Ai, é fresquinho, né, Entendeu? gente? Agosto é mês de leão. Sabe? Eu gosto de leão. E não é nem por conta do signo. É porque me lembra Nárnia. Sabe? Me lembra uma coisa de criança. Exato, me lembra o leão de Nárnia.
sabe? vai. Então é o seguinte, a gente tem agosto, é isso que eu tô falando, é tipo assim, é óbvio que eu sou humana, eu estou cansada, assim, sabe? Eu estou muito exausta, porque eu tô assim, TD, sabe? Eu já tô assim, não, tem que ter pôster de manhã e tem que ter chorinho à noite. Não, sabe? Isso. E olha que eu não consegui chegar no dia às 9, porque ano passado eu chegava às 9, porque eu dormi na ilha. Porque quem mora em São Gonçalo, não sei como o Marta chegou antes de mim. Entendeu? Sabe? Não dá. Mas Morando em São Gonçalo, você sabe como é. exato, Eu já toda, exatamente. Eu Mas virei a pé. eu saí daqui, tipo assim, como que eu não sei tocar um pandeiro? Eu não sei tocar uma caixinha de fósforo. Como eu não sei fazer um fuxico? Eu não sei fazer um fuxico, entendeu? Como que eu não sei performar, sabe? Eu quero, sabe? Tem que ver. Nós queremos. Ela não pode contar o que ela sabe, porque senão. Eu sei algumas coisas. Não, eu sei algumas ela é coisas, bruxa. sabe? Né? Mas, tipo assim, eu tirei as cartas, a gente não conversou, eu tirei foto, porque eu falei assim, eu tenho que. Sou fofoqueira, eu tenho que fofocar o que saiu dessas cartas. Eu vi os cursos, eu sei quem estava gostando e quem não estava gostando. Sabe? Eu sei, sabe? Né? Eu sei quem foi pego de surpresa. Né? Ela dá aula de quântica, tá, gente? A gente tem que pegar, né, e ver assim, tipo, temos que marcar essa oficina e não importa se ela Criar começa. coisas e criar mais para vocês verem. Exato. E Vocês não assim, eu acho que está na hora eu acho super legal as edições temáticas da revista, sabe? Né? Como teve drogas, educação para as drogas. Esse cientiário, eu acho que está pedindo estados corpóreos, sabe? Ou outros estados. A gente precisa ir, e essa chamada foi uma chamada exatamente desse extravasar. É tipo assim, vamos lá, gente. Tudo bem, teve coisas que não foram enviadas para o cientiário. Sabe? Exatamente, a gente está precisando aí, talvez, de estados corpóreos com uma, sabe, a gente está precisando aí de uma edição para esse cientiário, igual Esse cientiário, assim, ele teve uma coisa que ele teve 123 trabalhos inscritos, né? E eu acho que foi um pouco menos. O ano passado, eu acho que foi 450. E os temas eram temas que conversavam muito. E eu não vejo, eu acho que é isso que a Priscila está trazendo, que eu acho que é importante, porque essa palestra final, né, essa performance final também mostrou o trabalho como resultado de uma conversa, de um encontro, é que talvez a gente esteja fazendo muita coisa parecida sem se dar conta de quanto a gente se parece, sem potencializar e aproveitar o que o outro está fazendo para ser incorporado na nossa base, no nosso conhecimento. Então, eu penso que a gente podia sentar junto, olhar essa quantidade de material e pensar junto qual é o nosso tema dessa edição especial. Vamos lá, vamos pensar todos os estados que saem daqui de dentro desse material, né? E eu acho que a gente fazendo esse movimento, a gente vai encontrar os nossos transgressores. Eu acho que o que tivemos muito, em tudo que eu olhei assim, eu vi coisas marcadas pela transgressão, sabe? Principalmente, eu vi muita coisa no botequim marcado pela transgressão. Eu vi muita coisa nos pôster marcada forte pela transgressão.
e muita coisa nas conversas, né? Então, assim, coisas que E as mesas foram incríveis. Tá. Porque Eu os estive trabalhos nas se mesas. encontraram e se... não gosto dessa palavra, mas que eu ia falar em seminário, porque eu sempre uso em semi, não é isso, né? Sempre Contagiaram. Qual é a sua palavra? Qual é a sua palavra? Contagiaram. Não, sua palavra. Frutificaram. Frutificaram. Eu acho que isso foi uma experiência muito interessante. E o fato da gente achar que precisa de mais, só mostra o quanto a gente extraiu disso aqui. Eu queria agradecer infinitamente a todos vocês que foram curadores e executadores desse evento. Sem a Isabel não tinha evento, sem a Mayra não tinha evento, sem a Priscila e a Grazi não tinha evento, sem a Gleise, que não está aqui, não tinha evento, sem a Carla não tinha evento, sem a Tainá não tinha evento, eu vou esquecer alguém, pagar um amigo, sem a Márcia não tinha evento, o Matheus ficou na frente. E, gente, o pessoal da olha o trabalho que Ciranda, a Lux fez. Vocês viram o que a gente teve de material? A nossa civilização era um papo de passarinho, gente. É muito lindo isso, né? É uma sensibilidade que a Lux está se formando, tá, galera? É uma coisa que deu doutorado. Alerta máximo. Alerta máximo. E outras pessoas super importantes. Rose, Messias, Apache, Léo, gente, Andressa. Kátia tá aqui ainda, Kátia. Sabe, eu descobri hoje. Eu tô aqui com a Kátia. Kátia, ela falou comigo que ainda não está. Eu falei, minha filha, você já está. Tati veio aqui e fez uma performance Como que maravilhosa. A gente estava morrendo de saudade. A música que a Vivian trouxe e um passarinho. Então, gente, assim, o Cienciário só existe porque todo mundo trabalha pra caramba. Né? E ele foi feito todo autofinanciado. Todo autofinanciado. A gente gastou muito pouca grana nesse evento do PROAC. A gente fez a gente com o trabalho da gente. Tem um trabalho que a Patrícia Bárbara, eu também esqueci, começou a fazer e que a gente precisa ver, que é valorar o trabalho que a gente faz. Se a gente tivesse pago por aí o nosso cienciário, quanto era que ele custaria? Porque eu acho que isso talvez dê para nós a dimensão do valor comercial, tudo bem? Mas do valor que a gente produz aqui. Certo? E eu acho que a gente precisa ver isso. Que o nosso próprio é linguadinho, nota 4, né? É linguadinho. Mas a gente consegue fazer coisas incríveis porque a gente entrega o nosso trabalho. A gente transforma, né, essa nossa energia em um monte de coisas que a gente é capaz de aproveitar Eu coletivamente. queria falar uma coisa, Maria. Um programa que tem um congresso anual em uma revista é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Não é assim, programa nota 7 que não tem. Se não tem, porque não querem gastar energia na coletividade, eles estimulam É a uma concorrência. oportunidade para os alunos. Os alunos estão entrando agora, daqui a pouco já vai ter um artigo na revista. Exatamente. Não existe isso. E isso é uma coisa que acho que o trabalho da Luta, o trabalho da Isabel, um estímulo à escrita, né? Seja ela acadêmica, seja ela escrita de qualquer tipo, porque é uma forma importante e a nossa forma de reconhecimento acadêmico tá no papel. E aí a gente bota do nosso jeito. A gente tem coisa para ajustar. Por exemplo, pessoas que sempre estão presentes com seus alunos não conseguiram trazer. E eu acho que foi porque o pôster foi para o noturno. Kátia sempre traz muito aluno de graduação.
Esqueci o nome da outra. Assim, eu acho isso, acho isso interessante, mas eu acho que agora é a nossa hora de pegar essa energia aqui e jogar para cima. Mas isso não é E a jogar gente, pra baixo. não, Isso não, é... e a gente fazer o combinado. E a gente fazer o combinado de se encontrar daqui um pouquinho de novo para ver tudo que a gente quer fazer diferente. E fazer a famosa matriz fofa da Glaze, que é o que foi bom e eu quero manter, o que eu curti muito. Não acho que tenha e eu que quero não tirar, curtir e o nunca que- numa discussão de algo que foi tão grandioso como que foi, Maria. Porque o que acontece? Num congresso, falar assim, não foi bom, não existe o que não foi bom, porque não, é porque o que acontece? O que não foi bom pode botar cal ou sal em um terreno. Botar sal no terreno faz com que ele não frutifique para nunca mais. Se pegou sal ou cal, já era. Então, assim, o evento ele foi maravilhoso. Que a gente Pode não melhorar, então. o que eu quero diferente. Mas não existe o que melhorar em algo que foi tão grandioso, entendeu? Mas olha só, Não tem isso aí como. já está com a data marcada, que é quarta-feira. É quarta-feira que Chama vem. aí, Marta, chama aí. Então, pessoal, é quarta-feira que vem nessa sala aqui. Não vai ter conteúdo de seminários, conteúdo. Vai ser essa conversa, nessa sala. Já estava combinado, a Maria já tinha passado. Quarta-feira passada. Qual é o horário, Marta? Quarta-feira, 9h30. Maria, Porque a gente de 9h30 às 10h, Fala, a gente Lucinha, manda ver. faz movimento. eu tô, como a Maria falou, eu tô. Como a Maria falou, eu tô. Oi? Fala, Lucinha! Como a Maria falou, eu estou fechando, né? Tenho que apresentar, tenho que fechar o doutorado esse ano, né? Mas eu sempre, desde que eu entrei na história representante, eu acho muito interessante que a gente, primeiro que o egresso, ele tem um contato com, inclusive na CAPES, a gente conta, a maioria das pessoas não sabem disso, durante 5 anos, após que você sai do teu programa, né? Você ainda pontua tudo que você faz. E eu pretendo continuar ligado ao programa, até por gratidão, né? Porque a gente tem que ter consciência, estou numa universidade pública, não estou pagando, sou bolsista, e eu me sinto uma obrigação de estar apoiando isso, não só por isso, faço por gosto, porque eu acho que isso é resistência. O HCT é resistência. Né? A gente fala sempre que tem que mudar para a academia, a gente está num programa que tenta fazer isso e guerrilha. Né? Então, vocês podem contar comigo. Eu vou continuar fazendo a identidade visual, vou continuar com a Glaze, né? Se for A botar Glaze aqui, organizou a mesa e é a né? Glaze. Eu sou do Lema também, faço parte do laboratório. Agora eu vou poder dar mais tempo, né? Vou ter que ter trabalho de extensão aqui também. Então, vocês podem votar comigo, não precisa ficar. Pelo contrário, eu acho que o ano que vem é uma boa coisa, até está perguntando aqui. Todos os produtos que nós fizemos, todos foram vendidos. A gente não Minha só... caneca está com oferta, né? Tem 3 essa gulosa. Ou não, né? A sobrancelha não conseguiu comprar nada. Então, assim, tudo foi vendido, a não ser as bolsas de preto e branco que sobraram, a gente vai trazer elas. Mas o que eu achei interessante é que me surpreendeu, né? O pedido em geral variou entre 30 pedidos, eu fiz 50, porque na verdade era o mínimo que dava para fazer, porque os fornecedores não dão emenda. Eu fui no risco, né? Eu falei assim, cara, que você tem que pagar a vista, então esse cara não vamos fazer e vamos esperar que as pessoas cheguem junto. É lógico que a gente fez um preço bacana, assim, perto do custo, uma ideia não é lucrar, mas fez um lucrinho, então que bom. Então a gente, de repente, né? A Maria até deu a ideia de usar o lucro para comprar umas coisas para a festa. Isso é uma das coisas mais importantes, eu acho que aprendi com a tradição indígena. Né? Dividia. Estou falando todas juntas, mas enfim. O conjunto da tradição indígena xinguana pega o excedente e faz festa. Faz festa.
Então, a ideia é a gente pegar o que sobrou e fazer um churrascão para todo mundo. Eu não sei se vai ter tanto dinheiro. Poder comemorar. Eu ia fazer hoje, mas eu achei que a gente está morto, né? Não, mas eu achei interessante que a gente deu esse passo. Sempre a gente teve vontade de fazer itens, porque depois de um tempo a gente não tinha essa grana, né? Não tinha como fazer. E esse ano a gente vem, tipo assim, vamos tentar fazer e ver se as pessoas se interessam, se compram, se a gente consegue. E foi legal, e deu certo, as pessoas gostaram, curtiram, né? E a gente vendeu livro também, as pessoas trouxeram livro, é uma coisa que a gente pode dar um passo a mais também no próximo. A gente com uma banquinha com as pessoas, todo mundo que está lançando livro. Enfim, eu achei muito, muito interessante. Assim, eu me surpreendi nessa. É lógico que dá muito trabalho, né? Porque você fica. Deixa eu só ficar na pontuar banca de venda ali, é uma meio coisinha. trabalhoso, não? Deixa eu só pôr muito desse gasto muito pequeno que teve nesse evento foi o fato da gente ter tirado o almoço, tá? Porque o almoço, o Davi fez no evento anterior, que foi um evento que a gente teve 450 inscritos, muitos alunos do ensino médio, a gente teve mais de 60 alunos do ensino médio aqui, que comem de uma forma que deixou a gente, Tainá, todo mundo aqui, era um grau de fazer cachorro quente, que a gente acabou com a salsicha daquele mercadinho que tem aqui acabou com toda a salsicha do mercado, entendeu? Todo mundo fez cachorro quente, pipoca, tinha que ter 3 pipoqueiras para dar conta do quanto. Então, assim, isso foi uma decisão, né? A próxima janeiro. Acertada, triste, eu diria. Foi triste, porque eu acho que a gente perdeu muito, né? De não ter aquele momento de quase 1h30, todos juntos, e meio. Mas pelo visto, acertada. Tá? Sim, porque já pensou fazer comida para todo mundo. Gente, ó, tudo ótimo, tudo lindo, energia para cima. Mas quando vocês falaram das publicações, gente, que template maravilhoso! Eu estou usando até nos meus alunos do TCC. Que template maravilhoso que a gente pode usar com outras coisas. Ensina tão bem a fazer ali o artigo, escrever imagem, obrigada, gente. Gente, muito obrigada, bem. Não, gente, olha só. Não, ninguém se mexe, por favor. Que tem que ter a foto. Eu acho que todo mundo vem para cá, pro obrigada. Aqui com passarinho no fundo. Hein, gente? Tchau, obrigada. Sem você.